Amém. Vamos partir para o ministério da palavra. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler como texto base, como ponto de partida, o versículo 21 de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta, porque esse versículo faz parte de um contexto e durante a mensagem nós vamos extrair esse contexto, nós vamos explorar, expor, na verdade, o porquê que Paulo disse isso em Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 21. Se você por algum motivo não trouxe a Bíblia, vai estar passando aqui também no telão. É um versículo muito conhecido e diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 1, verso 21. Amém? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é um verso pequeno, eu gostaria de ler novamente e você repetir comigo dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora eu vou pedir que você suba um pouco mais o nível da sua voz, declarando: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muito obrigado por ter elevado a sua voz, mas eu quero que você agora repita com muito mais fé: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Pai, em nome de Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos instruir por meio dela. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e já nos ministrou através dos louvores, através da palavra, de dízimos e ofertas, através da oração. Pedimos que o Senhor continue conosco, Pai. Que o Teu Espírito, ó Pai, tenha liberdade nesse lugar, liberdade nos nossos corações e nos conduza, Pai amado, ao pleno conhecimento e à revelação da Tua palavra. Te peço, Deus, que por graça e misericórdia o Senhor me use como canal de bênção nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, Paulo, ele está, na verdade, em um dilema, por ele falar isso, e nós vamos saber daqui a pouco com mais detalhes desse dilema, onde ele expressa o desejo. E qual o desejo? O desejo tanto de ir morar com Deus, como o desejo de permanecer aqui também na terra. Paulo, ele não tem o poder dessa decisão. Mas embora a situação que no momento ele está passando, ele sente que está se aproximando o dia, a hora, o momento da sua partida. Ele está preso e daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre isso. As cartas que ele escreve, a maioria, se não todas, é da prisão. E ele, como se pudesse escolher, mas expressando um desejo, se ele pudesse escolher de ou ir para Deus e morar na eternidade ou continuar aqui na terra. E é por esse e outros motivos que ele faz essa declaração. E no decorrer dessa mensagem nós vamos observar o porquê que Paulo faz essa declaração. Nós vamos ver dentro dessa mensagem o propósito das perseguições que Paulo está passando. Nós vamos ver com mais detalhe essa frase que ele diz de o viver é Cristo, o morrer é lucro, e nós vamos entender como que Paulo ele resolve esse dilema. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de separar para o nosso, em primeiro lugar, entendimento, as perseguições que Paulo sofreu e que elas tinham um propósito. Aqui nos versículos de 12 ao 14, Paulo ele vai dizer, dentro desse assunto: quero ainda, irmãos,
cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo, ele teve essa revelação, ou Paulo teve essa decisão de ajustar sua mentalidade para tudo aquilo que acontecia com ele, seja bom ou seja ruim, iria contribuir para o progresso do Evangelho. Então, se nós vermos, com mais detalhe essa declaração dele no versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar de que as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso do Evangelho, faz todo o sentido. Porque as coisas ruins, humanamente falando, que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, foi para que o Evangelho ganhasse força, para que o Evangelho tivesse, através da sua vida e até mesmo através dos seus sofrimentos, tivesse mais credibilidades. Agora, que coisas foram essas que aconteceram com Paulo para que o Evangelho tivesse um progresso ainda maior? Bom, quando nós vemos a história desse homem que antes do encontro com o Senhor Jesus, ele não era perseguido, mas era o perseguidor. Após o encontro com o Senhor Jesus, Jesus faz uma declaração não para Paulo, mas para um outro discípulo dizendo: vai até a casa de Paulo e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo passa por diversas perseguições após a sua conversão. Ele passa por diversos açoites, ou seja, os açoites que Cristo levou antes de ser crucificado, Paulo também leva, seja em público, seja na própria cadeia, fora o naufrágio de Atos 27 que registra que Paulo teve em alto mar, sendo transferido de um lugar para o outro para ser preso. Ele não morre, nenhum tripulante, nenhum preso morre, mas ele passa por essas tribulações em alto mar. Mas aqui, nesses versículos, de forma específica, o que Paulo está dizendo que aquilo que estava acontecendo com ele, as coisas que estavam acontecendo com ele, estava em contrapartida contribuindo para o progresso do Evangelho, era a prisão. Pois, como adiantei, de forma resumida na introdução, Paulo ele estava preso. E ele estava preso dentro da sua casa. Nos dias de hoje, para você ter um entendimento, é como se Paulo estivesse em prisão domiciliar, como se ele estivesse usando uma tornozeleira eletrônica, E isso, Atos, no capítulo 28, versículo 30, porque Atos é a história de Paulo, embora Paulo não escreve Atos, é um outro que narra, mas Atos é a história de Paulo, da conversão de Paulo, das viagens missionárias de Paulo, das plantações de igreja de Paulo, e aí o que nós vemos depois disso é as cartas de Paulo para essas igrejas que ele plantou. E em Atos traz a história de Paulo, inclusive a sua prisão. Lá em Atos 28:30 diz que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que ele alugou, onde recebia todos os que procuravam. Versículo 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, mesmo preso, o texto diz que ele não se prendia às grades, ou melhor, a palavra não se prendia àquelas grades. Mesmo sendo perseguido, porque não tinha nenhum motivo de forma que Paulo estava cometendo um crime para que ele fosse preso, mas mesmo assim ele é preso, mesmo assim ele sofre por perseguições, mas a palavra de Deus ele não deixa de anunciar, ele não deixa de proclamar as verdades que ele estava vivendo, e por viver essas verdades que ele estava sendo preso. E ele em outra ocasião vai dizer a Timóteo no capítulo 2, versículo 9, que ele sofre trabalhos e até prisões como um criminoso, porém a palavra de Deus não está presa. E é esse entendimento que Paulo tem, que mesmo ele preso, ele entende e sabe que a palavra de Deus, ela não está presa, ela não pode ficar presa. Então, ao invés de Paulo
remoer ali a sua perseguição, talvez se apoiar nela para dizer, olha, tadinho de mim, eu sou um sofredor por causa de Cristo. De fato, ele estava sofrendo por causa de Cristo, mas ele não permitia que o sofrimento impedia ele de fazer aquilo que ele foi levantado para fazer, ser um vaso de Deus, ser um instrumento de Deus, proclamar as verdades de Deus. Então as coisas ruins que aconteciam com Paulo davam frutos, porque no versículo 13 e 14 aqui de Filipenses 1, o texto vai dizer que as cadeias de Paulo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Todos os presos, todos os guardas, todos aqueles que prenderam Paulo sabia que ele era cristão, sabia que ele seguia na época a religião, o caminho, que tem a referência aí para o próprio Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que até aqueles que se converteram, ao ver as suas prisões, e mesmo em meio à prisão ele não nega Jesus, ele não baixa o seu nível, pelo contrário, Atos vai dizer que com intrepidez ele prega a palavra de Deus, com alegria ele anuncia o evangelho das boas novas, e as pessoas de fora que tinham se convertido com a mensagem de Paulo, vendo tudo isso, elas se sentiam animadas, elas se sentiam motivadas para pregar ainda mais a palavra de Deus, por ver que Paulo de fato sofria por causa de Cristo, mas não se abatia por causa do seu sofrimento. Como eu disse, Paulo não ficava remoendo os seus sofrimentos. E fora as perseguições que ele passava, fora as prisões que ele também passava, fora todas as tribulações que Paulo passou, ele ainda tinha uma enfermidade. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 13, ele vai dizer para os discípulos de Gálatas, para a igreja de Gálatas: e vós sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, em vez de Paulo ficar remoendo por conta das suas debilidades, das suas perseguições, das suas tribulações, ele usava justamente isso para fazer com que o evangelho crescesse ainda mais por causa dele. Ele vai dizer que por conta de uma enfermidade foi que ele encontrou a oportunidade de pregar o evangelho para os Gálatas. Então Paulo, apesar de tudo isso, ou além de tudo isso, ele também tinha uma enfermidade. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer que ele tinha um espinho na carne. E ele roga 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne dele, e por 3 vezes Deus diz não. E ainda diz: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que espinho na carne era esse que Paulo enfrentava? Era a enfermidade que ele também está dizendo lá em Gálatas 4. Então, não sabemos qual tipo de enfermidade Paulo estava passando. Uns dizem que era malária, outros dizem que era uma dor muito forte na cabeça, mas Paulo ainda em Gálatas 4, no versículo 15, se eu não me engano, ele vai dizer que se fosse possível, os irmãos de Gálatas arrancavam os seus próprios olhos para dar a Paulo. Isso me faz entender, isso é um entendimento meu, é a interpretação minha, que Paulo tinha uma enfermidade nos seus olhos, que impedia ele de enxergar algumas coisas claramente. Alguns dizem até que as cartas de Paulo não era escrita em algumas ocasiões por ele, justamente por conta dessa enfermidade. Então esse era o espinho de Paulo, a sua enfermidade. Eu já ouvi crente dizer que o pecado que ele está vivendo é o espinho na carne dele, só que o espinho na carne de Paulo não é pecado, é enfermidade. Não existe um espinho na carne de pecado para que a pessoa se apoie nisso para dizer: eu já roguei a Deus que me tirasse, ele não me tirou. Não, o espinho na carne de Paulo era enfermidade e não pecado. Então, mesmo com tudo isso, Paulo, ao invés de remoer, ao invés de se entregar, ao invés de usar isso como muleta para não viver o evangelho, para não pregar o evangelho, ele faz totalmente o contrário. Ele usa as suas tribulações, ele usa as suas prisões, ele usa as suas aflições, ele usa até mesmo a enfermidade que estava sobre a vida dele para que o evangelho tivesse um progresso muito maior. Esse era o propósito que Paulo enxergou de toda a perseguição que ele estava vivendo. Ele não só decidiu viver isso, como ele sabia que também foi levantado para isso. O próprio Jesus vai dizer que iria mostrar para ele o quanto ele iria sofrer por causa do nome de Cristo. E não sei se você já leu isso na Bíblia, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que
nós iremos completar o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque a nossa vida aqui na terra não é uma vida a mil maravilhas, não é só flores, vai ter lágrimas, vai ter choro, vai ter dor, mas, contudo, no final, nós já somos mais do que vencedores. Então, Paulo viveu o que viveu, mas não usou isso para se apoiar ou se autocomiserar. Não, ele usa isso com um propósito. E qual o propósito? Para que o evangelho pudesse ter um progresso muito maior. Paulo literalmente decidiu glorificar a Deus em tudo. Em 1 Coríntios 10, 31, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória. E Paulo, ele não só falou, não só ensinou, mas ele vivia e entendia isso. No versículo 20 aqui de Filipenses, Paulo vai dizer: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo estava dizendo para os filipenses é: eu já fiz uma decisão. Se eu estiver vivendo bem, Cristo vai ser glorificado. Se eu estiver vivendo mal, no sentido, é claro, de tribulação e perseguição, aflição, Cristo também será glorificado. Não importa o que aconteça comigo, seja positivo, seja negativo, seja eu ganhar, seja eu perder, não importa, eu faço uma decisão e a decisão que eu faço é que, seja na minha vida, seja na minha morte, Cristo será engrandecido através do meu corpo. Então Paulo decide que Cristo seria engrandecido, seja na vida, seja na morte, seja na bonança, seja na tempestade, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na fartura, seja na escassez, não importa a circunstância, não importa o que Paulo estava passando, não importa se ele está vivo, não importa nem se ele morrer, ele fez uma decisão. E qual é a decisão? Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja também pela morte. E é isso que faz com que as perseguições dele tenham um propósito, que era o evangelho ser passado adiante, ter um progresso. E essa decisão de Paulo mudou a sua vida, na verdade, a mentalidade que ele tem em tudo isso, né? Transforma a sua vida, transforma o seu próprio estilo de vida. E é por isso que ele declara no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer, porque ele já tinha tido essa mentalidade, essa revelação ou essa decisão. As perseguições que eu passo ou vou passar, eu vou dar um propósito para ela. Eu vou dar um destino para ela. E qual é o propósito, o destino? Cristo será engrandecido, o progresso, o evangelho vai ter um progresso, as boas novas vão passar por mim e se chegar a muitas pessoas, porque ele havia dado um propósito para as suas perseguições. Então, trazendo para a nossa realidade, trazendo para nosso dia a dia, aplicando esse primeiro tópico, tudo aquilo que acontece na minha ou na sua vida, seja bom ou seja ruim, nós precisamos também tomar essa mesma decisão de Paulo. Aconteça o que acontecer comigo, eu vou dar um destino para a minha aflição, eu vou dar um destino para a minha tribulação, eu vou dar um destino para a luta que eu estou enfrentando. E qual é o destino? Cristo vai ser engrandecido, aconteça o que acontecer. Seja algo bom, seja algo ruim, nós precisamos também enxergar que mesmo nas nossas aflições, tribulações, nas nossas lutas, nas perseguições, nós podemos encontrar também uma oportunidade para que o evangelho seja pregado através de nós. Até o ponto das pessoas chegar para você e dizer: mas você passa por isso, você passa por aquilo, eu vejo suas lutas, vejo tudo o que acontece com você, mas você não desiste. Isso também é uma maneira do evangelho ganhar um progresso através da sua aflição. Então nós precisamos dar um destino para a perseguição que nós enfrentamos. Paulo enfrentou uma perseguição do seu modo literal. Era homens de fato açoitando ele, prendendo ele, querendo matar ele, mas nós sabemos que não é o único modelo de perseguição.
Tem gente que passa perseguição dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Tem gente que passa perseguição dentro do seu próprio trabalho, dentro do seu próprio meio de relacionamento. É um tipo de perseguição, onde a pessoa não aponta um revólver para você, não coloca você sobre a algema, mas tenta diminuir a sua fé, diminuir o seu Deus, diminuir aquilo que você decidiu viver por amor a Cristo. Então dê um destino a toda essa perseguição. E Paulo nos dá um conselho: seja pela minha vida, seja pela minha morte, eu dou um destino para a minha perseguição. Cristo será engrandecido no meu corpo, e que seja o mesmo destino que eu e você dê, em nome de Jesus, a todo tipo de aflição e tribulação que venha a aparecer, que já apareceu e que ainda vai aparecer, porque Jesus não enganou ninguém, não mentiu para ninguém. Ele disse em João 16, no mundo tereis aflições. E ele não termina dizendo que vai nos livrar das aflições. Ele diz o seguinte: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu mostrei para você uma igreja de Apocalipse, onde Jesus diz: eu conheço a tua luta, conheço a tua aflição, conheço tudo que você está fazendo, tudo que está acontecendo com você, e eu tenho uma notícia. E qual é a notícia? Vai ficar pior, porque o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. E Jesus em momento nenhum disse: eu vou livrar vocês de tudo isso. O que Jesus diz é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque, queridos, lutas, aflições, tribulações serve para um propósito também. Tiago vai dizer que tudo isso serve para o progresso da nossa fé, para termos mais perseverança. E o que é perseverar? É você insistir. É você mesmo caindo, levantar e prosseguir. Isso é perseverar. Tem gente que para tudo na primeira queda, para tudo no primeiro tropeço. Não! Todas as tribulações, todas as dificuldades servem para nos forjar, para gerar perseverança no nosso coração. Amém? O meu filho, ele está engatinhando, ele está prestes a andar. Ele já fica de pé, ele dá uns passos segurando nas nossas mãos. Só que às vezes ele se desequilibra, e aí ele cai. E aí ele cai, ele fica olhando. Eu falo: vai, rapaz, levanta. Quando eu vejo que não foi nada grave, eu falo: levanta, se vira, dá um jeito aí. Por quê? Porque eu não posso pegar ele sempre que ele cai. Ele tem que aprender a se levantar sozinho. Porque isso vai gerar confiança para ele. Nas próximas quedas, ele saber o que fazer. Eu caí? Então foi igual aquela outra vez. Eu vou me levantar. Então, às vezes, nós passamos por isso também. É por isso que Deus, Jesus, não removeu a tribulação da sua vida. Não removeu a dificuldade da sua vida. Porque se o diabo quer usar a dificuldade, a tribulação, a perseguição para te destruir, Jesus, Deus, usa a mesma dificuldade, a mesma tribulação, a mesma aflição com um propósito: te fazer um homem e uma mulher perseverante e não desistir por nada nessa vida. Então, assim como Paulo, vamos dar um destino à perseguição. E o destino é: Cristo será engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte. Paulo, após isso, então, faz essa declaração no versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, o que Paulo estava querendo dizer quando ele declarou esse versículo? Bom, esse viver é Cristo, né? Lendo aqui o versículo 22, a gente entende o que ele quis dizer com isso. No verso 22 ele diz: entretanto, se o viver na carne, esse viver na carne não é o pecado, tá? Viver na carne é viver na terra. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então esse viver é Cristo traduz para viver para Cristo. Diga comigo: viver para Cristo. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele declarou: o meu viver é Cristo. E quando eu digo, isso para vocês repetir, viver para Cristo, isso já indica um propósito. Para que eu vivo? Para Cristo. Para engrandecer o nome de Cristo. Para fazer com que o nome de Cristo seja conhecido por todas as pessoas. O que Paulo estava dizendo é que toda a sua vida, 100% dela, estava na direção
de Cristo, ou seja, os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua conduta, seu estilo de vida, Paulo havia decidido que o viver era Cristo, ou ele viveria para Cristo. E essa é a mesma, ou o mesmo significado da nossa decisão em reconhecer Jesus como Senhor e nos entregar a Ele. Porque Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, vai dizer que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação ela é pela graça, mediante a fé. No versículo 10 diz que nós não fomos salvos pelas obras, mas que nós somos salvos para as obras. Isso significa que todo cristão, todo crente, todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, ele não só garante o seu nome no livro da vida, mas enquanto ele vive nessa terra, ele precisa decidir viver para Cristo. E isso envolve trabalho, mão de obra, mão na obra. Ou seja, eu não vou ficar esperando só o dia que eu vou para o céu. Enquanto eu não vou para o céu, eu vou me esforçar para levar o maior número de pessoas também para o céu, que um dia eu vou morar. Por favor, diga amém. Nós precisamos entender, irmãos, que um dia, todos nós, como disse Billy Graham, iremos voltar para casa. Billy Graham uma vez disse que quando ele morresse, ele não ia morrer apenas, ele iria voltar para casa, para a sua origem. Então, nós um dia voltaremos para casa. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos viver para Cristo, viver para o progresso do Evangelho, viver para o progresso da fé das pessoas, que é o Evangelho em ação. É as obras sendo manifestas pela fé que eu e você temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele não expressou o desejo de permanecer vivo para aproveitar o mundão. Ele não expressou o desejo de permanecer vivo para desfrutar dos prazeres que essa terra tende a oferecer. Não que seja errado você desfrutar dos prazeres que a terra tem a oferecer, ou seja, de uma casa boa, de dinheiro, prosperidade e tudo mais. Só que eu e você precisamos entender que o propósito de Cristo, ou da salvação de Cristo na minha e na sua vida é muito maior do que isso. E eu e você precisamos entender que, mesmo que eu não seja impedido de desfrutar os prazeres que a terra me oferece, eu não posso me esquecer do meu propósito principal, que é o Evangelho precisa ser anunciado. Existem pessoas que ainda estão perdidas, existem pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, existem pessoas que precisam conhecer Jesus, e eu e você fomos incumbidos para levar o Evangelho a essas pessoas. Então, Paulo está dizendo que ele vive para Cristo, e isso significa ele trabalha para Cristo, ele coopera com Cristo. Ele mesmo vai dizer em Gálatas 2:20, se eu não me engano, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive dentro de Paulo e, claro, vive dentro de cada um de nós, olhamos para a história e vemos o que Cristo fez. Ele curava, ele libertava, ele anunciava a salvação, ele libertava aqueles que estavam presos. Ou seja, Cristo em mim tem o mesmo desejo de fazer aquilo que ele fazia enquanto estava na terra. Jesus foi muito mais além, onde ele disse que se nós cremos nele, não só faríamos as mesmas coisas que ele fez, mas também faríamos até obras maiores. Então o Cristo que há dentro de você, ele não é um Cristo preguiçoso, ele não é um Cristo que não trabalha, ele não é um Cristo que só quer aguardar a salvação, não, ele está dentro de você com um propósito, que as pessoas recebam a manifestação do Cristo que habita dentro de você. A luz de Cristo dentro de você precisa ser transpassada para todas as pessoas. Por favor, diga amém. Então, ele declara que o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Paulo, quando ele iria se identificar, ele, na maioria das vezes, dizia: eu sou servo de Cristo. E essa palavra servo tem um significado no original que quer dizer escravo. Então Paulo não se enganava quando ele dizia que era servo de Cristo. Ele sabia que o significado de servo era escravo. O que Paulo estava dizendo então, em muitas
né, das suas cartas, quando ele até começa uma carta que era servo de Cristo, é como se ele estivesse dizendo: eu sou escravo de Cristo. Porque Paulo entendia que antes de Cristo, ele também era escravo. Só que escravo das trevas, do diabo, do inferno. Agora, mesmo que ele seja escravo de Cristo, Cristo não nos trata como escravo. Ele nos trata como filho. Deus, na verdade, nos trata como filhos. Mas essa palavra servo significa escravo. E o escravo não tem poder sobre a sua vida. O escravo tem um dono. É o dono que determina o que o escravo vai comer. É o dono que determina o que o escravo vai viver. É o dono que determina o que o escravo vai fazer. Sendo assim, essa realidade se aplica a mim e à sua vida, nós também somos servos de Cristo, amém? E o que significa servo? E o que você é na real, então, de Cristo? Isso significa, então, que você tem um Senhor, um dono. Ah, mas eu não sou do diabo, eu também não sou de Cristo. Engano seu, não existe meio termo. Ou serve ao diabo, ou serve a Cristo. A diferença é que muitos que servem ao diabo não têm esse conhecimento, ou não faz questão de acreditar nisso. Mas ninguém vive uma vida solta. Ninguém vive uma vida no meio termo. Ou é luz, ou é trevas. Ou é dia, ou é noite. Ou é sim, ou é não. Ou é Cristo. O pessoal tem até medo de falar, aí, ó, tá vendo? Ou é o diabo. De todo modo, você vai ter um dono. E qual é o melhor? Qual o dono melhor? O nosso Senhor. Só que precisamos entender que quando nós reconhecemos Jesus, saímos da escravidão do diabo, que era o nosso dono, Cristo, pelo seu sangue, nos comprou, sendo assim, fomos comprados, e tudo que eu compro é meu. Eu tenho um celular que eu mesmo comprei. Ele é meu. Ele faz o que eu quero. Esse celular nunca chegou para mim e falou assim: você quer saber de uma? Não vou ligar para esse fulano. Não vou e não vou. Ele nunca fez isso. E é claro que ele não é, um humano, não é racional, ele é apenas um objeto. Mas eu quero trazer para vocês o quê? Ele é meu. Eu sou o dono dele. Ele faz o que eu quero. A mesma mentalidade que eu e você deveria ter se referindo a Deus. Só que mesmo que você prefira fazer os seus desejos, as suas vontades, Deus não vai interferir. Porque Ele não quer que você pense nele apenas como um dono. Ele quer que você pense nele também como um pai. Ele não quer que você faça algo para Ele com medo da repreensão, com medo de ir para o inferno. Ele quer que você obedeça por amor. Ele quer que você faça a vontade dEle por prazer em fazer a sua vontade. Então, esse é o significado de servo. Que é escravo. A forma que Paulo vivia para Cristo era ganhando vidas para o reino, era curando as pessoas em nome de Cristo, libertando vidas pelo poder de Cristo, libertando pessoas de espíritos imundos e até mesmo de adivinhações. E uma das coisas que Paulo fazia que Cristo não aboliu, ele plantava igrejas. E além de plantar igrejas, ele também incentivava ou edificava os crentes, incentivando eles a progredirem na fé. Porque a minha e a sua fé precisa ter um progresso. A sua fé tem que ser maior do que a fé que você teve quando se converteu. E o propósito da pregação do Evangelho, da exposição da Escritura, é gerar fé no nosso coração. Sabemos o que diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Ou ouvir a palavra de Deus, ou ouvir a palavra pregada de Deus. Se está faltando fé no seu coração, é porque você está deixando de ouvir a palavra de Deus em algum momento da sua vida. Mas só ouvir não é o tudo, é apenas uma parte. Você ouve e manifesta a sua fé, Tiago ensina, através das obras. Então nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ter um progresso, ela precisa ser maior. Quando Jesus diz que a nossa fé, ou a fé dos discípulos, tem que ser igual a um grão do tamanho da semente de uma mostarda, o Senhor Jesus não está dizendo que uma fé pequena resolve problemas. O que Ele está dizendo, ou querendo dizer, quando Ele fala que a nossa fé tem que ser semelhante a um grão de mostarda, é que assim como um grão de mostarda começa pequeno e ele vai crescendo, a nossa fé também tem que ser da mesma forma. Talvez você tinha um pensamento igual eu tive.
Eu achava que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, já resolvia o nosso problema. Só que se Jesus estivesse falando apenas de tamanho, ele não seria incoerente ou não haveria ali uma contradição quando ele repreende Pedro e a primeira coisa que ele fala para Pedro é: homem de pequena. Se eu preciso ter a fé de um tamanho de um grão de mostarda e se essa fé já resolve o meu problema, por que Jesus falou que Pedro tinha uma fé pequena? Sendo assim, então Jesus se contradiz ou ele está se contradizendo? Não. Quando ele usa o exemplo de um grão de mostarda para comparar a fé, o que ele está dizendo é: a fé pequena não resolve o problema. O que ele está querendo dizer é: assim como um grão cresce, a sua fé também precisa crescer. Então, Paulo trabalhava para Cristo. E um dos trabalhos que ele fazia na igreja era edificar os crentes, era incentivando a progredirem na fé. Então, Paulo literalmente viveu para Cristo, por isso que ele declara: porquanto para mim o viver é Cristo, mas o morrer... Se no versículo 22 entendemos que o viver é Cristo significa viver para Cristo, no versículo 23 nós entendemos o que significa morrer é lucro. Ele vai dizer: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo está aqui no dilema. Se eu trabalho para Cristo, isso é bom. Mas se eu vou morar com Cristo, isso é melhor ainda. Então o que significa esse morrer é lucro? É viver com Cristo. Se viver é Cristo, significa viver para Cristo, indica o propósito de trabalhar. O morrer é lucro significa viver com Cristo, lá na eternidade, onde Cristo está. Então, por isso que ele diz que morrer é lucro, porque a morte para um crente, para um cristão, ao contrário do que a gente até acha, não é o fim, é apenas o começo. Quantos aqui querem passar a eternidade ao lado de Deus? E o que precisa acontecer para você viver essa eternidade? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem morrer? Os sinceros ficaram quietos. Alguns falaram amém na distração e já se comprometeu. Brincadeira. Mas é por isso que Paulo diz: eu não entendo nem o que acontece comigo, porque... como que eu quero ir para o céu se eu não quero morrer? E como que eu vou para o céu se o caminho é a morte? É claro que ninguém quer morrer. É claro que queremos ir para o céu quando for o nosso tempo. Estamos em uma fila. Um pastor disse que estamos em uma fila, que cada um tem uma senha, em qualquer momento pode chamar a tua senha e você, já foi. É a única fila que ninguém vai pedir para entrar na sua frente. Às vezes você está na fila do açougue e o pessoal: estou com muita pressa, posso entrar na sua frente? Pode. Essa fila ninguém nunca vai pedir para entrar na sua frente. Pelo contrário, quem está na frente vai dizer: se quiser, pode passar. Então, para nós que cremos em Deus, para nós que confessamos Jesus, para nós que somos a morada do Espírito Santo de Deus, a morte, ela não é o fim, mas é o começo de uma nova vida, que nos levará à eternidade. Na verdade, é uma promoção. Eu sei que ninguém vai falar isso porque soa como alguém insensível, mas quando um crente morre, não precisa nem falar, faleceu, tem que falar o quê? Foi promovido. Porque o próprio Paulo está dizendo: viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Por quê? Porque o lugar onde Cristo está preparando para mim e para a sua morada, segundo Apocalipse 21 vai dizer, nas palavras do apóstolo João, na sua visão ele diz:
falando da Nova Jerusalém, falando do lugar da eternidade. Viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha o que tem na eternidade esperando por nós, olha o estilo de vida da eternidade. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá mais, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Então no céu não haverá perseguições, no céu não haverá tribulações, no céu não haverá aflições, no céu não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá pranto. No céu é o lugar onde 100% viveremos uma vida vitoriosa, irmãos. E por isso que Paulo diz que ir para Cristo, viver com Cristo, e ele fala morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Porque na terra nós passamos por luta, na terra passamos por aflições, tribulações, na terra passamos por conflitos familiares, conflito no casamento, conflito de todo jeito, conflito conosco mesmo. Uma moça chegou para um pastor e falou, fugir de casa. E ele falou, você mora com quem? Sozinha. Ou seja, tem gente que nem se aguenta. Porque tem gente que além de ter conflito com os outros, tem consigo também. Mas se o céu é incomparavelmente melhor, por que Paulo está ali em um dilema? Por que ele diz que ao mesmo tempo que eu quero ir para a glória, eu quero ficar? Porque ele vai dizer... ele vai dizer aqui, já não sei o que hei de escolher no versículo 22. Então ele está num dilema, ele não sabe o que ele deseja, se é ir para o céu, se é ficar na terra. E quando ele declara que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está dizendo, em outras palavras, que qualquer decisão que ele tomar, qualquer coisa que acontecer, o reino vai ter ganho. O reino não vai perder, porque se Paulo continua vivo, o que ele está dizendo é, eu tenho mais tempo para pregar o evangelho, eu tenho mais tempo para progredir, ou fazer com que a fé dos irmãos venha progredir, eu tenho mais tempo para ganhar muitas vidas para o Senhor. Mas se Paulo morre, o reino também ganha, porque Paulo então vai literalmente viver com Cristo. Ainda não o seu corpo, porque vai ser glorificado na volta de Jesus, mas já a tua alma. Quando alguém morre, irmãos, ele não fica esperando no purgatório, ele não fica dormindo, a alma já vai direto para uma das eternidades, ou é ao lado de Cristo, ou é longe de Cristo, no inferno. Quando o ladrão da cruz, nos últimos segundos da sua vida, diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando fores para o teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje. Isso significa que quando Jesus foi para o céu, foi para a glória, quem estava lá? O ladrão. Porque ele não disse, vai ficar dormindo, depois de um tempo você vai lá para o céu. Ele falou o quê? Ainda hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, é ainda hoje. Sendo assim, pastor, como que Jesus diz que quando ele voltar os mortos ressuscitará? Ele está falando do corpo, não da alma. O corpo ressuscita, liga-se à alma, transforma-se em um corpo glorificado e reina junto com Jesus na eternidade. E no inferno é semelhante. O corpo ressuscita, una-se à alma e o corpo vai ter o sofrimento junto com a alma no Hades, no inferno, no lago de fogo. Então, por isso que Paulo está dizendo, eu estou em uma indecisão, eu estou em um dilema. E ele fica indeciso porque vivo ele ainda poderia contribuir muitíssimo para o progresso do Evangelho. E a pergunta que nós precisamos fazer é, como Paulo resolve então esse dilema? E em terceiro e último lugar, como que ele resolve esse dilema? Deixando o egoísmo de lado para o progresso da fé de outros. Dos versículos 24 e 26, Paulo diz, mas por vossa causa, ele está dizendo,
Eu gostaria muito de ir para o céu, morar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu prefiro ficar. Por quê? Por vossa causa, disse Paulo. Aí ele continua, é mais necessário permanecer na carne. Mais uma vez, não é permanecer no pecado, é permanecer na terra. E convencido disto, verso 25, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós. Olha o propósito aqui, indicando o propósito, para o vosso progresso e alegria ou gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, o que nós aprendemos, em primeiro lugar, que Paulo deu um destino para a sua perseguição. Ele entendeu que a perseguição que ele estava passando iria contribuir para o progresso do Evangelho. Segundo, nós entendemos o que ele quis dizer com o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo é viver para Cristo, morrer é lucro é viver com Cristo. E em terceiro e último lugar, respondendo à pergunta de como ele resolveu esse dilema, ele deixa para trás o egoísmo. Ele aplica literalmente a lei do amor. Amarás o próximo. É a lei do amor na versão Jesus, tá? Que a lei do amor na versão Jesus é amarás o próximo como eu vos amei. Não é como a ti mesmo, é como eu vos amei, que é muito mais desafiador. Então, se Paulo já ensinou que a liberdade também tem um limite, qual é o limite? Meu amor ao próximo. Ele está agora, em outras palavras, dizendo, eu abro mão de desfrutar da eternidade agora, por vossa causa. Ele deixa o egoísmo de lado, e com essas palavras, o que Paulo estava querendo dizer é, o céu pode esperar. Porque enquanto o céu me espera, mais vidas são ganhas para o rei. Mais o reino é engrandecido. Enquanto eu trabalho para Cristo na terra, com o propósito de contribuir, não só com o progresso do Evangelho, mas também para o progresso da fé de vocês. Por esse motivo, eu escolho permanecer na terra. Ele usa aqui na carne, mas é permanecer na terra. Embora Paulo tenha ficado nesse dilema, ele não expressa um desejo egoísta. Ele não diz, não, que vocês se explodam, eu quero é Deus. Se virem. Não sei se você já se deparou com algumas pessoas que vivem pedindo a volta de Jesus. Jesus, volta logo. Tem que avaliar as motivações, viu? Porque tem gente que está com a vida desgraçada, uma vida ruim, e não quer que Jesus volta por amor a ele. Quer que ele volta para ser resolvido logo da vida ruim que está passando. Em um culto tinha uma moça e um rapaz. O rapaz estava vivendo o melhor dessa terra, estava ganhando vida, estava evoluindo nos seus ministérios. A mulher estava com a vida ruim, casamento ruim, família ruim, vida financeira ruim. E ela estava clamando, volta Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse rapaz falou, Jesus, desculpe interromper a oração da moça aí, mas faz o seguinte, volta só para ela, tá bom? Não precisa voltar para todo mundo não, volta só para ela. Porque tem gente que está clamando a volta de Jesus, não é por amor a ele, é por um egoísmo, é puro egoísmo. E Paulo nos mostra que o egoísmo, ele nos atrapalha de servir ao outro, de amar ao outro. E é por isso que ele não pensou só nele, não pensou só na vitória dele, não pensou só na salvação dele. Ele pensou na salvação de muitos, na vitória de muitos. Paulo não se conformou com apenas ele recebendo salvação, mas na salvação de muitos que poderia conhecer Jesus através da vida dele. Por isso ele vai dizer em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 18, nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para quê? A fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus.
para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que estavam debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E aqui a declaração fantástica de Paulo, na verdade aqui ainda não, no versículo 23, mas o versículo 22 diz: fiz-me fraco para com os fracos. Esse fraco que ele está falando aqui é aqueles que não comiam carne por dizer que era pecado, ou não comiam verdura por dizer que não era vontade de Deus. Ele diz que se alguém se limita a não comer carne, dizendo que é pecado, essa pessoa é débil na fé, essa pessoa é fraca espiritualmente. Mas ele também não julga ninguém, ele diz assim: você que come não julgue quem não come, você que não come também não julgue quem come. Na nossa geração nós temos algumas placas de igreja que não comem carne de porco, porque ainda estão presas na antiga aliança. Só que Paulo ele diz que essa lei não é uma lei moral, é uma lei cerimonial, semelhante à lei do sábado. Deus estabeleceu o sábado como o sétimo dia, o dia de descanso, mas é uma lei cerimonial. No Novo Testamento não temos mais isso. Não precisamos mais guardar o sábado. Não estamos pecando contra Deus. Mas Paulo vai dizer que algumas pessoas são fracas na fé, e por ser fracas na fé, enxergam pecado em muita coisa. Aí ele vai dizer: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E aqui sim a declaração fantástica que ele diz no versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele ainda vai dizer: se eu comer carne escandaliza meu irmão, então eu deixo de comer carne. Por quê? Porque ele faz tudo por causa do Evangelho. Com qual propósito? Com o propósito de ganhar vidas para Cristo. Esse é o mesmo propósito que ele se limita à liberdade que ele diz que tem, mas por amor ao outro. Então Paulo nos dá uma aula de que se formos egoístas, muita gente fica sem conhecer Jesus. Mas se nós tiramos o egoísmo de lado, em contrapartida, nós vamos cooperar com o Evangelho. Nós vamos cooperar com o progresso do Evangelho nas pessoas, com o progresso até mesmo da fé de alguns irmãos. Irmãos, o egoísmo é um péssimo parceiro para o Evangelho, para o crescimento, seja pessoal ou espiritual. E um péssimo parceiro para o progresso dos outros. Por quê? Porque o egoísta só pensa nele. Vamos evangelizar? Estou cansado. Vamos para o culto? Trabalhei demais. É sempre os seus interesses que estão acima dos interesses do reino. Nós precisamos tomar cuidado para não nos enganarmos com a salvação que nos foi dada. Mesmo que Deus não nos trate como escravo, nós somos seus escravos. Temos um dono. Enquanto estamos na terra, o nosso maior propósito, como discípulos de Cristo, é viver para Cristo. Sendo assim, não estou dizendo que você não deva ter vontade, não deva ter sonho, você deve ter tudo isso. Mas coloque também, ou em primeiro lugar, a vontade do reino, a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E se algum sonho seu entrar em conflito com aquilo que Deus quer, não hesite em abrir mão do seu sonho pessoal para realizar a obra do Senhor. Porque tudo isso é válido, mas tudo isso só fica na terra. Há um galardão nos esperando. Há uma promessa para mim e para você. Há uma coroa que Cristo vai nos entregar, irmãos. E nós precisamos entender que o egoísmo, embora sutil, ele por vezes rouba muito dos planos que Deus quer realizar, não só em nós, mas principalmente através de nós.
Então Paulo diz, se eu for pensar só em mim, eu abro mão de tudo isso e vou viver Cristo. Mas o céu pode esperar. Enquanto o céu espera, eu vivo para Cristo, eu me dou a vocês, eu invisto na vida de vocês, eu faço com que a fé de vocês tenha um progresso, eu ganho vidas para o reino, porque de todo modo, o reino é muito mais importante do que eu, ou do que o meu reino pessoal. Jesus vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que inverte. Busca primeiro as demais coisas e por último o reino. Só que ele vai sempre estar em uma esteira, correndo e correndo sem ter resultado. Porque ele inverte a ordem, mexe nos princípios. Quando na verdade o que Deus diz é, quando você buscar o reino, quando você priorizar o reino, você não vai precisar buscar nada. Olha a palavra, serão acrescentados. Então, deixe o egoísmo de lado. Em um dilema, pense o que será melhor para o reino. E com certeza, você vai ter uma resposta positiva nessa terra. Porque Paulo morreu. Ele já está na glória. Um lugar onde todos nós, ou a maioria, também estarão um dia em nome de Jesus. Mas Paulo teve certeza que fez tudo o que era para ele fazer. Tudo o que poderia fazer. É por isso que na sua declaração final, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei nada do que foi me posto, eu deixei passar. Fiz tudo, completei tudo e ainda tenho fé para subir e abraçar o meu Senhor. Que esse seja a minha e a sua declaração em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e eu quero concluir essa mensagem. Então, se a morte é literalmente viver com Cristo, né? Essa morrer é lucro, é a vida aqui na terra. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, nós precisamos entender que o nosso viver é Cristo. Nosso viver tem que ser para Cristo. E você também não pode se esquecer, tudo que aconteceu com você, tudo que está acontecendo com você, e tudo que vai acontecer com você e comigo também, se a gente procurar bem, a gente vai encontrar uma brecha para que o Evangelho, através disso, possa progredir, possa haver um progresso na vida das pessoas, na fé dos nossos irmãos. E é claro, assim como o Evangelho nos transformou e continua nos transformando, devemos ter esse mesmo desejo na vida de outras pessoas também. Precisamos desejar que um colega, um amigo, um familiar experimente das águas que você está experimentando. Viva a vida que você está vivendo com Cristo. Essa mentalidade de Paulo foi um divisor de água na vida dele e também será na nossa, se assim também entendermos isso. Que eu e você tenhamos essa mentalidade. Um dia eu vou viver com Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, eu viverei para Cristo. Trabalharei para Cristo. Contribuirei com Cristo. Cooperarei com Cristo para o progresso da fé dos meus irmãos, das demais pessoas. Declare comigo para nós encerrarmos. Um dia eu vou viver com Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, eu viverei para Cristo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?